Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas lives das quartas-feiras. Para você que vai assistir depois esse vídeo no YouTube, já fica o meu pedido para você deixar. Boa noite, Tiller, seja bem-vinda. Elisete, boa noite, seja bem-vinda. Para vocês, seguidores do YouTube, deixem o like depois no vídeo. Comentem, compartilhem, porque a gente precisa divulgar essa informação acerca dos transtornos de personalidade, em especial narcisismo e psicopatia, altamente danosos, fazem mal às pessoas. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Às quartas-feiras a gente tem colocado questões sobre esses transtornos de personalidade, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, porque a convivência com esses transtornados causa somente isso, relacionamentos tóxicos, abusivos que nos destroem. Boa noite, Marcela, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. Boa noite, Camila, vamos todos chegando. Obrigada dos coraçõezinhos, é isso aí, vamos dar coraçõezinhos para o vídeo ser relevante e compartilhar. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Luciene, seja bem-vinda. A importância de compartilhar, gente, eu me imagino há uns anos atrás, se eu tivesse sabido o que é narcisismo, qual é o mecanismo por trás de um relacionamento abusivo, o quanto a minha vida poderia ter sido diferente, o quanto eu buscava por explicações dentro daquela maluquice que eu vivia e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada, mas assim, onde é que estava o fio da meada para eu puxar? Então, quando a gente começa a compartilhar essas informações, quantas Lucianas que estão por aí, ou Jéssicas, ou Camilas, podem ser ajudadas? Boa noite, Ariana, boa noite, professor Denis, sejam muito bem-vindos. Porque quando a gente descobre o narcisismo, quando a gente descobre toda essa questão dos transtornos de personalidade, a gente tem uma fase que eu falo assim, que é meio obsessiva, que a gente só quer falar sobre isso, a gente só quer estudar isso, porque a gente começa finalmente a entender, né? O que aconteceu com a gente começa a achar as peças do quebra-cabeça da nossa vida emocional, que normalmente quando a gente descobre está destruída, nós já estamos cheios de problemas emocionais, problemas financeiros, né? Porque a convivência com essas pessoas destrói muitas áreas da nossa vida, eu diria que destrói todas, né? A vida financeira fica abalada, a saúde física abalada, a saúde emocional abalada, então a gente fica meio obcecado. Mas isso depois vai começando a ficar um pouco mais tranquilo, a gente começa a conviver e é inevitável que a gente comece a contar para outras pessoas. Eu acho que muitas vão olhar e falar assim, nossa, mas que papo estranho, esse negócio de personalidade narcisista, que coisa mais esquisita, mas em várias com quem nós conversarmos, vai ficar uma sementinha para começar a procurar e encontrar um novo caminho. Boa noite, Sônia, boa noite, Aline, sejam muito bem-vindas. E hoje eu quero trazer um aspecto um pouquinho diferente, né, acerca da análise do transtorno narcisista, que eu já venho pontuando em algumas lives minhas. Em especial, eu comecei a falar sobre isso na live do Flávio Vale que eu fiz, que é como reconhecer seres sem alma pelo olhar. Aliás, sábado agora, dia 19, 21 horas, uma nova live, eu vou no programa Flávio Vale, eu vou estar participando dessa nova live e vamos aprofundar um pouco mais as questões acerca desse tema. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Jimena, obrigada da sua presença, seja bem-vinda. Então, hoje eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre a correlação entre os transtornos de personalidade e o funcionamento do nosso cérebro reptiliano. Um estudioso, na década de 70, MacLean, é o sobrenome dele, ele era um neurocientista, ele traz a teoria do cérebro trino, que o nosso cérebro estaria dividido em 3 partes, que se desenvolveram... Oi, boa noite, Viviane. Obrigada da sua audiência na live com o Flávio.
no sábado vai ter mais uma. Desculpa. Então, a gente teria cada uma das partes do nosso cérebro desenvolvida a partir de um período da evolução humana. Então, a gente teria a primeira parte, que seria exatamente esse cérebro reptiliano. Por que recebe esse nome? Porque seria a partir daí que nós, humanos, começamos a nos desenvolver, a partir dos répteis. E eles têm esse comportamento que está bastante ligado ao funcionamento do cérebro reptiliano. Desculpa. A questão da territorialidade, agressividade, a questão da luta e fuga, né? A reação de luta e fuga que a gente tem quando a gente se vê ameaçada. Depois, com o desenvolvimento, né, da espécie, a gente sai somente desse estágio do comportamento dos répteis para o estágio do comportamento dos mamíferos. Aí surge o sistema límbico, onde nós temos as emoções. Então, ali, depois de nós termos essa parte toda instintiva. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado da sua presença. Então, depois de nós termos toda essa parte do instinto desenvolvida, viria a parte das emoções, sistema límbico, que aí sim nós já conseguiríamos começar a nos conectar com o nosso próximo através dessa questão da empatia, começarmos a ter amor e outras emoções. Boa noite, Arte Zazá, seja bem-vinda. Depois nós teríamos a terceira parte, que surge com, com o nosso reconhecimento como o ser humano, né? Que nós teríamos a capacidade de ter raciocínio lógico, planejamento, ali o que nós chamamos do córtex pré-frontal. Esse é o terceiro pedaço do cérebro, né? Então a gente vai ter ali o cérebro reptiliano, depois vem o sistema límbico, e aí a gente tem toda essa parte contida dentro do córtex pré-frontal, onde estaria a parte de razão, lógica, que nos daria assim, a diferença em relação aos outros animais. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Porque nós temos, boa noite, Rô Paixão, seja bem-vinda. Porque nós temos a capacidade de ter raciocínio, né? Quem tem um bichinho de estimação, a gente adora conversar, né? Quando a gente tem bicho de estimação. A gente conversa com eles, mas eles não conseguem ter o raciocínio como nós temos. Eles têm emoções, eu acredito que sim. Mas eles não conseguem ter essa nossa capacidade de raciocínio, de lógica, de tomar decisões. Então, isso seria essa diferença, né? Que nos mostra como seres humanos, diferente do restante do reino, né? Do reino animal que está ali. Então, nós temos essas três partes. E olha que interessante. Boa noite, Meire, seja bem-vinda. É dito que nós teríamos iniciado a nossa evolução como répteis. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Como répteis, certo? E eu estive fazendo uns estudos nessas 2 últimas semanas sobre alguns textos da Bíblia, algumas pessoas que falam muito bem sobre isso, e que é trazida aquela informação de que Eva teria sido tentada pela serpente, tá? Tudo muito simbólico dentro da Bíblia. A serpente, ela seria alta. Assim, a serpente falaria. Ela não seria como a serpente que a gente conhece hoje, que rasteja no chão. Não. Ela passa para esse estágio de rastejar quando Deus a pune por ter levado Eva, né, ao pecado. Agora sim, como é que uma serpente pode ser alta e falar? Isso tem muito mais a cara de um ser reptiliano. Vou dizer isso para vocês. Essas são minhas conclusões, tá? Foram as minhas percepções. Eu não estou dizendo que ninguém está validando que esta serpente seria um ser reptiliano. Foi o meu raciocínio a partir do que eu venho estudando. Pois é, porque como é... Então, Eva, quando é tentada, na verdade, ela é tentada pela serpente nessa versão, alta, conversando, e quem teria tido a primeira relação íntima com Eva teria sido a serpente, não foi Adão. Então, assim, quem tirou a virgindade de Eva foi a serpente, não foi Adão. E
ali Eva teria engravidado. De quem? De Caim. E depois Eva, num segundo momento, numa segunda relação íntima, sim, teria se relacionado com Adão e aí teria engravidado de Abel. Hoje a gente tem vários casos já comprovados pela ciência de mulheres que conseguem estar grávidas de 2 homens diferentes ao mesmo tempo. Se houver um intervalo de no máximo 72 horas entre essas 2 ligações íntimas, sim, esta mulher pode estar grávida de 2 crianças de 2 pais diferentes. Boa noite, Cosmético Natural, boa noite, Oficina das Bolsas, Heloísa, boa noite, obrigada, sejam bem-vindos. Então a gente teria a Eva nessa situação, grávida da serpente, que seria Caim, o filho, e grávida de Adão, que seria Abel, o filho de Adão. Então, Abel seria filho do homem e Caim seria filho da serpente. E aí, essas crianças nascem e Caim acaba matando Abel. Então, esta raça da serpente sobrevive. Boa noite, MCC, boa noite, Cléo. A raça da serpente sobrevive juntamente, né, com a raça de homens, porque Eva e Adão tiveram um outro filho chamado Sete, depois da morte de Abel. Então a gente vê, né, que essas 2 raças se desenvolvem e que a partir do pecado de Eva, Deus pune a serpente e ela passa a rastejar no solo. Então aí para mim vai surgindo mais evidências, né, da presença desses seres reptilianos na formação da nossa humanidade. E os próprios estudiosos contemporâneos nossos dizem a nossa evolução começa a partir de uma serpente, começa a partir dos répteis, começa a partir dos répteis. Parece que as peças vão se encaixando, né? E existe um livro do Carl Sagan que ele que chama, se eu não me engano, Os Dragões do Éden. Ele até foi premiado por esse livro e ele traz a mesma teoria, né, de que nós começamos a nossa evolução a partir de répteis. Então, a base do nosso cérebro, que está aqui atrás, pertinho do início da nossa coluna vertebral, esse é o cérebro reptiliano. Muitos outros estudiosos, né, com o passar do... Boa noite, Rei, seja bem-vindo, muito obrigada. Boa noite, Casa Bela, boa noite, Vânia. E que depois muitos estudiosos foram avançando e foram vendo que existiam dentro do funcionamento do cérebro, principalmente dos psicopatas, anomalias de funcionamento em relação ao sistema límbico e essa parte do córtex pré-frontal. Tudo estaria funcionando muito mais perfeitamente aqui nessa base, na base do cérebro reptiliano. Então, tudo isso vai mostrando para a gente que essa questão dos transtornos de personalidade, sim, está muito ligada a este pedaço nosso, né, do nosso cérebro, e que a gente vê por essas questões até da Bíblia, questões simbólicas, estudiosos trazendo, que a gente começa com a base da evolução em répteis. Existe uma psicanalista, doutora Júlia Barani, eu até falei dela já em outras lives também, ela diz, psicopatas não são humanos, eles são répteis. Ela diz com todas as letras. E eu acho que conforme a gente vai estudando o assunto, a gente quer cada vez mais obter respostas. Porque a gente vê que somente o conteúdo que a gente tem hoje disponível na psicologia são maravilhosos, são excelentes, fazem sentido, tem lógica, tem comprovação, tem estudo, mas algo ainda fica solto. Quem é sobrevivente sabe, né, do incômodo que a gente tem de ver aquelas pessoas, como elas funcionam, da gente não conseguir encontrar lógica naquele tipo de funcionamento, de comportamento que ele tem e da necessidade que eles têm de destruir, né? Então, vocês todos que estão comigo devem ser sobreviventes, ou talvez conheceram pessoas, ou são estudiosos. Aliás, quem for sobrevivente, comenta aqui embaixo. Sou sobrevivente. Vamos ver quantos estão presentes aqui.
Então, nós todos, a gente busca encontrar essas respostas. E veja só, a ciência também pontua hoje claramente a questão da genética, influenciando a formação dos transtornos de personalidade. Meire, sobrevivente, Fátima, sobrevivente, grande maioria de nós, Vânia também, pois é, estamos todos aqui em família, né, gente? Família dos sobreviventes, nós somos vitoriosos, Cléo também, Tiller, vítima de narcisista, é isso aí, todos aqui. Somos uma família de gente muito forte, né? Porque por isso é que a gente recebe o título de sobrevivente, que só quem sabe o que a gente passou, né? E consegue entender o quanto a gente tem de força e capacidade para estar conseguindo superar todas aquelas experiências malucas, traumáticas, destruidoras. Oi, Márcia, também sobrevivente, a Jimena, estou sobrevivendo, isso aí, Jimena, parabéns para todas nós. Então, assim, existe além da questão ambiental, a questão genética. E tem um outro estudo interessante, aliás, não foi nem estudo, foi um fato que ocorreu no século XIX, de um operário chamado Phineas Cage. Esse operário, ele estava fazendo, enfim, algumas atividades lá na profissão dele e ele foi carregar um artefato com pólvora. Quando esse artefato explode de uma maneira errada, fora de hora, ele dispara uma barra de ferro que cruza, né, passa pelo olho de Phineas e cruza o cérebro, passa por alguns trechos do cérebro do Phineas Cage. A Viviane, sou sobrevivente, Kátia também, estou sobrevivendo, Reis, haja cicatrizes, é isso aí, Reis, isso mesmo. Elisete, estudiosa e sobrevivente. Pois é, quanto mais a gente estuda, mais a gente, né, acaba sendo dona da situação. Isso aí, Elisete, a gente tem que conhecer cada vez mais o transtorno. Então, nessa experiência que aconteceu do Phineas Cage, não é nem experiência, né, gente? Foi um fato real, perdão, me expressei mal. Essa barra de ferro atravessa o olho e cruza o cérebro. Quando acontece isso, ele não perde a consciência, ele continua lúcido e vida que segue. Todo mundo assustado, achando que ele, meu Deus, vai morrer, e ele não, estava muito bem conversando com aquela barra de ferro atravessada nos olhos e passando pelo cérebro. Ele é recolhido, recebe cuidados médicos, a barra é retirada e ele continua vivo. E todo mundo, assim, começa a observar, fica receoso das sequelas que ele vai poder ter, né, das sequelas cerebrais. E o que se percebe? Que o Phineas Cage começa a ter um comportamento diferente. Ele começa a se tornar muito mais agressivo, muito mais irresponsável. Tanto que quem o conhecia antes do acidente diz que não era a mesma pessoa que estava lá. Isso mostra, mais uma vez, essa ação, né, dos componentes cerebrais na determinação da formação do transtorno de personalidade. O Phineas Cage, alguns estudiosos dizem sim que ele se tornou como um psicopata, outros não, mas existem aí algumas contradições, enfim, mas ele passa a ter sim um tipo de personalidade diferente. Então a gente vê que existe o componente cerebral, existe o componente genético também nisso. Por quê? Quando a criança nasce, os psicopatas principalmente, eles já estão prontos, eles já são psicopatas prontos, eles já são maus de criança. Os narcisistas há ainda controvérsias, mas a gente percebe que há sim uma questão transgeracional que sempre vem passando de avô para pai, de pai para filho. E existe um outro estudioso chamado James Fallon, que ele fala sobre essa questão transgeracional, né? Que sim haveria, ele defende que existe uma questão genética envolvida nisso, e ele coloca que este gene estaria presente dentro de uma linhagem familiar, né? Os componentes dessa linhagem familiar teriam esse gene presente que seria ativado mediante algum maltrato na infância, ausência de amor. Mas ainda assim essa conta não fecha, né, pessoal? Por quê? Você tem duas pessoas da mesma família que passam pelos mesmos tipos de problema e não manifestam aquele mesmo tipo de comportamento.
E o que é importante a gente começar a ver? Que nós podemos ter esses genes, sim, ligados a seres reptilianos, a comportamentos que não são humanos. Portanto, nós que somos sobreviventes podemos ter convivido com pessoas que não são exatamente humanas como nós. Isto é polêmico e volto a dizer, é a minha visão, minha conclusão, minha percepção. E quando nós convivemos com essas pessoas, são sensações muito ruins que a gente tem e que a gente carrega por muito tempo. E uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu ouvi, né, toda essa explicação sobre a serpente que surgiu junto com o momento do pecado de Eva, que era uma serpente que andava, uma serpente que falava, ou seja, muito mais algo parecido com um ser humano do que com um réptil mesmo. É de um desenho da Disney chamado Mowgli. Quem assistiu Mowgli, coloca aí, eu assisti, é o Menino Lobo. Tem o desenho e tem depois um filme, né, que é mais real. Aliás, mais real não, perdão, que é com pessoas, né, é um filme que não é um desenho animado. Então, no Mowgli, ele é criado, né, pelos lobos e ele tem os amigos dele que são bichos. Tem o urso, que é o Balu, tem a pantera, que o protege, e tem uma cobra. A cobra, ela tem os olhos, não sei se vocês lembram, todo enroladinho, assim, como se fosse um caracol girando, como se fosse... Esse é um desenho que às vezes é associado com hipnose, né? Que fica rodando. Então, o olhar da cobra seria isso. E a cobra hipnotiza Mowgli e qualquer outro animal que ela quer dar o bote. E, gente, assim, esse povo que está lá em cima, no poder, né? Os Hollywood, né? Eles que produzem a cultura em massa, eles que vão mantendo a Matrix funcionando do jeito que é conveniente, eles têm muito conhecimento, né? Naquela página que eu gosto do Decifrando Narcopatas, há uns dias atrás, foi postado um texto sobre isso e eu me lembrei desta cobra, com esse olhar. Aí eu fiquei pensando, será que esses seres têm esta capacidade de exercer algum poder hipnótico não verbal sobre nós? Isso, Espiral Reis, muito obrigada pela ajuda, é isso mesmo, Espiral. Porque existem técnicas de hipnose não verbal. Você não precisa estar de olhos fechados para estar hipnotizado. Eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes. Quando a gente está assistindo um filme e a gente está tão ligada no filme, tão envolvida, a gente se identifica com os personagens, chora. Se chamarem a gente não vai nem ouvir de tanto que a gente está ligada com aquele filme. Nós estamos em hipnose. Ou então toca uma música. Nossa, aquela música, a gente se liga naquela música, volta no tempo, percebe o lugar onde aquilo aconteceu uns anos atrás. Você está em hipnose. Então, existem situações que a gente está em hipnose de olhos abertos e que não é necessário fazer nenhuma indução. Alguns dos clientes que podem estar aqui assistindo a live sabem que quando eu estou fazendo o atendimento, muitas vezes o cliente começa a chorar, fecha o olho e a gente já inicia a sessão. Não preciso nem fazer a indução. Então eu fiquei pensando, será que esses seres fazem isso conosco? Será que eles vão conseguindo fazer sugestionamentos dentro da nossa mente de uma maneira tão profunda que vá nos mantendo dentro desse ciclo de abuso de uma maneira muito mais eficaz? Vamos ver as perguntas aqui. A Cleo falando, será por isso que essa raça de serpente está tão presente no Brasil? Porque nos últimos anos aumentou os casos de feminicídio. Cleo, não é só no Brasil não, é no mundo todo, né? A gente tem no Brasil, a gente tem em qualquer outro país. Esses seres estão presentes há milhares de anos entre nós e em todos os lugares, em todas as classes sociais. Pode ser uma pessoa mais rica, pode ser uma pessoa mais humilde, pode ser uma pessoa muito instruída, pode ser uma pessoa com pouca instrução, não importa. Eles estão presentes em todos os lugares. A Cíntia falando, sim, pedi para participar na página Decifrando. É que a página é fechada, Cíntia, né? O administrador
ele procura preservar um pouco do conteúdo que é apresentado, porque ele traz bastante informações e teve algumas experiências um pouco desafiadoras, então hoje ele mantém a página fechada, mas sempre que possível eu vou estar dividindo o material aqui com vocês, tá bom? Ele é uma pessoa com assim, muita credibilidade, ele pesquisa muito, leva o trabalho muito a sério, então as pesquisas dele são muito boas, mas eu sempre vou dividindo aqui com vocês. A Vânia dizendo, eles conhecem bem nossas fraquezas. E conhecem nossas fraquezas, Vânia, de uma maneira que eu digo que não é natural. Porque a gente tem o natural e o sobrenatural. É sobrenatural, não é natural a maneira como eles conseguem capturar informação sobre o ser humano. E aonde é que estaria essa capacidade? Talvez dentro dessa parte instintiva, lá no nosso cérebro reptiliano. Porque quando um animal vai pegar uma presa, ele usa todos os sentidos de uma maneira muito aguçada. Então, por exemplo, percebe o cheiro, né? O barulho, a posição em que aquela presa está. Então, esses seres, quando eles nos observam, eles nos veem, eles fazem um escaneamento de nós assim, de uma maneira muito mais profunda, descobrindo esses detalhes da nossa questão emocional, das nossas fraquezas. Eles têm isso e não é natural, é sobrenatural. Vamos ver. A Cíntia falando, obrigada, gosto do assunto e gostaria de aprender um pouco mais. Eu vou sempre trazendo pra gente dividir, tá, Cíntia? O Reis está... Desculpe, o Reis, né? Eu acho que você é um rapaz, é que eu não consigo ver bem sua foto aqui. A psicosfera provocada por nossas emoções negativas ajuda a continuação de suas presenças e ações? Sim, exatamente. As nossas emoções ajudam sim a manter a nossa frequência no mesmo nível desses seres. Tá? Por quê? Gato andar com gato, cachorro com cachorro. A gente acaba estando junto com pessoas que estão na mesma frequência que nós. Frequência emocional. Tá? A gente pode aprofundar muito mais a questão da frequência, só que aí daria uma nova live para a gente começar a falar questões da física. Mas vamos colocar assim, que cada uma das nossas emoções, como o Reis fala assim, que geram essa psicosfera, vai trazer exatamente essa vibração, essa frequência. E o que acontece? Se vocês lembrarem do momento em que esses seres começaram a se aproximar de vocês, não no caso de quem já nasceu numa família, né? Porque aí não tem como a gente ter estabelecido algum tipo de abertura para essas pessoas. Nós nascemos nesse lar, que talvez tivesse uma mãe, um pai, psicopata, narcisista. Mas quando a gente encontra, por exemplo, um parceiro afetivo, um amigo, uma amiga, nós estamos numa frequência emocional ruim, passando por momentos desafiadores, tendo a nossa autoestima prejudicada, mais baixa, estamos com medo de algo. Então, nesse momento, a gente dá a abertura para a aproximação. E quando se aproxima, eles começam a nos levar exatamente para essa frequência que eles têm. Porque eles não sentem amor, não sentem nenhuma emoção positiva. Então, quando vai na desvalorização, quando vai passando pelo castigo do silêncio, pelas traições, por todas aquelas séries de maldades que eles fazem, nós vamos nos abatendo emocionalmente. O desespero é tão grande de quem está dentro daquela relação de voltar para aquele estado maravilhoso que foi a lua de mel, que a gente vai buscando agradar e nunca consegue, começa a achar que não é capaz, que é ruim, e o narcisista cada vez mais vai frisando, sim, você é incapaz, você não serve para nada, você não consegue me agradar. E aí a gente vai começando a gerar toda essa confusão de emoções negativas dentro de nós. E depois que elas estão instaladas, aí a gente vai estar exatamente nessa mesma frequência. Ah, oi Reis, então Carlos Eduardo. Então agora eu vou te chamar de Carlos Eduardo e fica um pouco mais fácil. Vamos ver a Márcia falando. Ele sempre citava que eu era passarinho que entrou na gaiola. Márcia, você falou agora nessa comparação, né, de passarinho na gaiola. Tem uma série que eu já citei, inclusive, que chama Bom Dia, Verônica, da Netflix, que é bem interessante, tá?
tem várias situações de relacionamento abusivo. Agora, em especial, tem um casal que ele é um policial casado com uma moça codependente, ele é abusivo e tem bastante dessa comparação do passarinho na gaiola que eles fazem. É interessante, se tiver oportunidade, assista. Vamos lá, Cíntia falando, exatamente, penso que o nosso pensamento ou frequência, como você diz, é o mais importante. Se a gente abre, pronto. Oi, Luciana, boa noite, seja bem-vinda, tá ótimo. Tiller perguntando, doutora Luciana, quando desgostamos do parceiro? Quando desgostamos do parceiro, quando você já descobriu que ele é narcisista, quer cair fora e não consegue, é isso, Tiller? Seja um pouco mais clara que eu não entendi para poder te responder. Então, porque assim, não é a questão só do pensamento, é a emoção. Por quê? Pensamento, claro que ele emite uma energia. Agora, o que vai ficar gravado dentro de você é o que você sente, é a sua emoção. É isso que o seu subconsciente entende e grava. A emoção é que gera, né, essa frequência. O pensamento, sim, mas ele pode ser somente um pensamento lógico. Então, ele não vai ter o mesmo impacto. Ele não vai ter esta capacidade de ficar guardado. Porque o subconsciente não entende lógica nem razão. O subconsciente só entende emoção. E é exatamente no ponto da emoção que os narcisistas trabalham. Eles vão nos manipulando por aí, porque eles sabem que nós temos emoções, eles não têm. Então eles nos observam, veem como é que nós funcionamos e começam a pegar nisso que eles acham que é o nosso ponto fraco e começam a nos manipular. Márcia perguntando, a auto-hipnose ajuda a elevar a nossa frequência? Márcia, a auto-hipnose, ela é excelente para você, por exemplo, trabalhar seu subconsciente para o alcance dos seus objetivos, para você fazer visualizações, para você estabelecer um sugestionamento positivo sobre você. Agora, para você fazer uma mudança emocional mais profunda, para tirar um conteúdo negativo que está estabelecido lá dentro e fazer uma troca por um outro positivo, aí a gente já entra no trabalho terapêutico. Fazer um trabalho terapêutico sozinho em auto-hipnose eu não recomendo em momento algum, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Eu nunca pressuponho o que o subconsciente vai entregar para mim. E às vezes existem conteúdos guardados lá dentro, que estão ali guardados para preservar aquela pessoa de uma dor muito grande. Existem traumas. E a gente voltar a um momento do passado em que uma dor muito grande aconteceu e estar sozinho, não ter ninguém para ajudar a lidar com esse momento, pode sim disparar surto, pode deixar você se sentindo extremamente mal por muitos dias. Tá? Eu não recomendo. Então, no que é que a auto-hipnose pode nos ajudar? Nisso. Puxa, eu gostaria muito de, enfim, um objetivo qualquer que você tenha, fazer uma viagem. Então, se imagine naquela viagem, com o máximo de detalhes. Onde é o lugar, você chegando naquele lugar, saindo do avião. O que é mais importante para que essa auto-hipnose gere resultados? Que você coloque emoção, que você se sinta aqui e agora neste lugar para onde você quer ir viajar, sabe? Fecha o olho e fala, nossa, eu estou vivendo isso agora, eu estou sentindo. E quanto mais intensa a emoção, mais rápido virá o resultado. Porque o seu subconsciente não diferencia fantasia de realidade. Se você está imaginando e está sentindo, para ele aquilo é verdade. Lembra que eu falei do filme? A gente chora com o filme porque o subconsciente não sabe que aquilo é fantasia. Ele não diferencia fantasia de realidade. Vou fazer uma live, agora vocês me deram uma ideia. Vou fazer uma live um pouquinho mais para frente. Vou trazer um pouco mais de explicação sobre a hipnose. E ao final a gente vai fazer uma auto-hipnose, aliás, uma hipnose guiada. Exatamente para isso, tá? Para uma visualização positiva, para aumentar a nossa autoconfiança. Agora, sempre lembrando, não busquem encontrar dores mais intensas, emoções que trazem
dificuldades, desconfortos emocionais, acho que esse é o termo melhor, sozinhos, tá? Eu já vi algumas situações de pessoas que fazem hipnose de rua como uma brincadeira, né? Eu não gosto, eu não faço, eu acho uma irresponsabilidade, porque acho que a hipnose é uma ferramenta tão nobre que pode transformar vidas para fazer brincadeira, eu não gosto. Enfim, o hipnotista no meio da rua pega alguém, não conhece a pessoa, vai lá, pá, hipnotiza e na hora a pessoa entra num surto. Porque ela tem tanta emoção ruim guardada, ela tem tantas dores guardadas, e aquilo ali é como uma panela de pressão tampada. Quando você tira a tampa, começa a sair vapor, começa a sair pressão. Então a pessoa começa a ter um surto, uma crise ali. E aí o hipnotista fala 3, 2, 1, abre os olhos, acabou. O que ela faz com aquela dor? O que ela faz com aquela crise? Tá? Então, assim, só isso que eu não recomendo que ninguém faça. Agora, a auto-hipnose é maravilhosa para sugestionamento positivo, para alcance de objetivos, para inspiração de autoconfiança. Vou fazer uma live sobre isso, vou trazer mais informações e a gente faz uma hipnose guiada bacana. Tiller, quando desgostamos do parceiro já é uma grande vitória, porque não sofremos com ciúme, só sentimos vergonha. Entendi, Tiller. Pois é. Muitas vezes a gente já olha, já não gosta, sabe que não é bom, mas também não consegue sair, porque a gente ainda está preso naquela questão do vício, na dependência emocional, com a autoestima destruída, com uma série de dores. Pois é, a gente olha e fala, meu Deus, como é que eu pude gostar disso, né? Aquela frase clássica. A gente só sente vergonha. Mas a gente não tem que ter vergonha não, Tiller, porque a gente só viveu esse tipo de relacionamento porque nós carregávamos bagagem emocional do nosso passado que nos levou em direção a isso. Assim funciona a mente. Quanto mais a gente compreende o funcionamento da nossa mente e usa isso ao nosso favor, mais a gente está no controle da nossa vida. A questão é, ninguém ensina isso para nós, né? Pelo contrário, é bem ridicularizado ainda, né? Foi feita coisa de poder da mente. Infelizmente, é feito já com uma intenção para a gente não aprender. Porque quando você começa a compreender como funciona, você vai se tornando dona da questão. Então você sabe que tem um conteúdo emocional lá que equivaleu àquela pessoa abusiva que chegou na sua vida, senão ela não teria chegado. Né? Tudo que a gente vive, o nosso subconsciente guarda. Então a gente consegue capturar os nossos sentidos 15% de tudo que está ao nosso redor. Tá? A gente tem percepção do que está capturando. Os outros 85%, o subconsciente, ele fatura tudo. Cheiro, tom de voz, expressão facial, expressão corporal, barulhos, está tudo guardado dentro de nós. Então, quando a gente encontra alguém na nossa frente, o subconsciente escaneia para nós, lê e fala, olha lá, olha que bacana esse narcisista. Por que esse narcisista vai ser bacana? Porque ele vai ser igual ao que nós vivemos lá atrás no nosso lar de infância. Ele é abusivo, nós vivemos abusos emocionais, ele não entrega quantidade de amor, nós aprendemos a receber migalhas de amor. Então a gente só vai ao encontro do que tem dentro de nós. Só isso, a gente não vai ao encontro do que a gente não tem dentro de nós. Por isso que o trabalho terapêutico é tão importante. Agora, quando a gente está num relacionamento abusivo com esses transtornados, além do trabalho terapêutico, faça sim uma reposição energética, faça sim um trabalho espiritual também para se reconstruir. Porque o tema da nossa live hoje é exatamente isso. A gente está começando a trazer outras perspectivas, outras possibilidades de quem são essas pessoas. Tá? Que a gente está falando de pessoas que não são 100% humanas. Eu acho que a psicologia tem muito material, como eu falei, mas ainda tem coisa, sabe? A conta não fecha, gente. A questão vai muito mais além. Sobreviventes descrevem, como eu falei na live, né? Eu vi aquela criatura na minha frente, ela tinha os olhos negros mais de uma vez. Não é que os olhos ficam negros o tempo todo, mas é de relance. Então, precisa fazer um trabalho, é um trabalho de várias frentes, né? É multidisciplinar. Por quê? A gente sai tão destruído, sabe, com tantas dores, tantas faltas dentro de nós, que a gente precisa buscar todas essas pontas para trabalhar. Vamos ver, boa noite, Riva, boa noite, Giovana, seja bem-vinda, Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Cíntia comentando, pois é, eu até comentei lá no YouTube a diferença entre o narcisista e o psicopata, às vezes me confunde. O psicopata também manipula e não tem sentimento.
É isso? Sim. A grosso modo, Cíntia, o psicopata não tem necessidade da adoração, da adulação que o narcisista tem. Tá? O psicopata ele é muito mais autoconfiante em si do que o narcisista. O narcisista, por ter aquele buraco emocional, por ter uma autoestima péssima, baixíssima, ele precisa continuar recebendo sempre o suprimento para não entrar em contato com essa dor. O narcisista não tem essa questão, tá? Eu brinco, né, com uma expressão que assim, o narcisista, não, o psicopata tem certeza que é Deus, o narcisista tem dúvidas ainda, né? O psicopata ele se acha acima do bem e do mal, tanto que ele sente excitação quando ele, num grau mais elevado de maldade, ele vai matar alguém e aquela pessoa começa a implorar pela própria vida. Ele fala, viu? Só vai viver se eu deixar. Eu mando aqui, eu tenho poder. O narcisista ele não tem esta ligação neste grau mais elevado com a questão da maldade física. Você vai ter narcisistas com traços psicopáticos entrelaçados, em que a gente começa a ver sim a questão da violência física, mas isso é muito mais um traço da psicopatia do que o próprio narcisismo. A verdade é que os 4 transtornos eles são de um único pacote e é uma grande confusão porque eles se entrelaçam. Existem muitos pontos em comum, mas o psicopata você começa a perceber principalmente por essa diferença, né? O narcisista precisa do outro, o narcisista ele é dependente das pessoas, o psicopata não, ele não tem essa questão. O psicopata nasce psicopata, ele tem defeito cerebral, sim, constatado. Então a gente tem no psicopata a diminuição da atividade do sistema límbico. No narcisista, a gente não tem tantas informações de confirmação assim, mas tudo mostra que sim, e a mesma coisa acontece com eles. Então você tem a grosso modo essas diferenças, tá? Mas são muito semelhantes e, na verdade, se intercruzam todos esses traços. A Piscudeiro está falando, também não consigo ver diferença entre psicopata e narcisista. Por exemplo, a gente tem dentro do narcisismo algumas categorias, né? A gente tem, por exemplo, o narcisista grandioso e a gente tem o narcisista oculto, vulnerável. Esse narcisista oculto e vulnerável, ele não tem a mesma autoconfiança que autoconfiança aparente mentirosa, porque na verdade eles têm uma baixíssima autoestima, que o narcisista grandioso tem. O narcisista vulnerável, ele se mostra bondoso, sempre uma vítima, coitadinho, não tem aquela aparência de coisas de luxo, de estar bem vestido, de estar sempre muito bonito, não. E isso é uma questão do grandioso. O vulnerável, ele é muito cruel, porque ele se faz de bondoso, depois de aparecer como bondoso, pratica muita maldade, e quando pratica maldade, diz, eu sou ruim, maldoso, porque eu sofri muito na minha infância. E conta histórias tristíssimas. Então a vítima fica tão perdida que se sente culpada. Fez bem a mim, me ajudou, me fez mal, mas coitado, nossa, que sofrimento. Então veja assim, o psicopata jamais apresentaria características como essa do narcisista vulnerável. Tá? Ele é sempre muito confiante, sempre muito articulado, manipulador, não tem medo. Tá? Uma outra característica, tanto do narcisista como do psicopata, é que eles não têm medo. E aí a gente vai ter claramente, sim, um defeito na amígdala cerebral, né? Que é o botão do medo. Eles não têm medo. Eu relato que eu convivi uma época com uma criatura narcisista. Assim, no trânsito, há uma menor intenção de fechada que essa pessoa ia ter, começava a dirigir de uma maneira super perigosa e não tinha medo nenhum, absolutamente, e nenhuma consideração por quem estava junto, né? Porque tinha que dar escândalo para a criatura parar. Então eles não têm medo, né? Por isso que os psicopatas, quando eles vão fazer
os serial killers, né, que são conhecidos, quando eles fazem aqueles assassinatos, eles não têm medo. Eles fazem aquilo com muita frieza. Tá? Grosso modo, seriam essas as diferenças. A Luciana falando, acredito que essa seja a única vantagem do tal metaverso. Usar essa emoção para realizar coisas, mas nunca fazer o trabalho de um hipnólogo profissional e ético. Pois é, Luciana. Assim, você tem que estar com alguém experiente para mexer nas suas emoções. Seja um hipnoterapeuta, seja uma pessoa que lide com terapias convencionais, não importa. Lidar com emoção é coisa muito profunda e que muda a sua vida, para o bem ou para o mal. E se você não abre uma emoção e vai até o final, até fechar, o que significa fechar? Pegou ali o momento em que ela apareceu. Qual é a versão mais jovem que apareceu ali? É você criança? É você no final da infância? É você na juventude? Como essa versão mais jovem está se sentindo? Está com medo? Está se sentindo não amada? Está se sentindo sem proteção? Então a gente tem que ir lá fazer a substituição disso. Só que nem sempre é fácil. Porque muitas vezes quando essa versão mais jovem aparece depois ela some, ela não quer falar, ela está com raiva. Então quem lida com isso tem que ter as ferramentas na mão. E não é só uma. A Luciana foi minha cliente, ela sabe, eu vou puxando um monte de coisa da manga. Tá? Qualquer que seja a linha, qualquer que seja a opção do caminho terapêutico, é importante que tenha do seu lado alguém que vá te ajudar a fazer esse movimento, porque fazer sozinho pode dar muito problema, gente. Vamos ver aqui o Carlos Eduardo falando. O que tem de aprendizado para a nossa alma, convivência com os nossos seres, com esses seres? É combinado ou é coisa do acaso? Se não é acaso, por que temos que passar? Carlos Eduardo, o aprendizado para a nossa alma, eu entendo que é o seguinte: depois que a gente sai de um relacionamento com uma pessoa, né, com esse ser reptiliano, você deixa de ser inocente. A gente perde a inocência. A gente deixa de acreditar que todos são bons em princípio. A gente passa, assim, a colocar limites emocionais nos nossos relacionamentos. Tá? O trabalho terapêutico ajuda muito a gente ter limites saudáveis, porque às vezes a gente se fecha completamente. Não confio em ninguém, não quero saber de ninguém, não deixo ninguém se aproximar, nunca mais quero me relacionar com ninguém. E não é assim. Nós somos seres emocionais, nós passamos por uma situação de muitas dores e traumas, mas a gente tem sim que aprender a ter bordas saudáveis. Então, quando a gente passa por isso, a gente aprende a estabelecer limites, a se respeitar e a se colocar em primeiro lugar na vida. Porque quem passa por relacionamentos com psicopatas, com narcisistas, é codependente ou é dependente emocional. Então, ao longo da vida, abandonou sempre suas escolhas para favorecer as escolhas dos outros para receber validação, aprovação, amor. E um detalhe, né, gente? Todo dependente e codependente emocional são manipuladores também, tá? Por quê? Quando eu tenho a minha tendência a salvar alguém, esta pessoa vai ficar na minha mão. Eu fui, salvei, cuidei, ela está bem, agora ela está aqui na minha mão. Por quê? Ela precisa estar aqui para continuar bem, porque sou eu que vou continuar fazendo as coisas. Enquanto essa pessoa está na minha mão, eu não fico sozinha, eu não vou precisar ficar buscando validação por aí, eu não vou ter que tocar minha vida para frente de uma maneira adulta e independente. Então, existe a manipulação também, tá? Codependentes e dependentes também são manipuladores. Mas não é que nem narcisista. A gente não faz nada para destruir ninguém. Nós fazemos para preencher esta dor do nosso buraco emocional. Aí a gente tem que aprender como é que a gente tampa esse buraco, né? E o que é importante também, um adendo aqui, gente, quando eu atendo os clientes, eu vejo que a maioria de nós, né, que sai de relacionamentos abusivos, a maioria não, né? Eu acho que todo mundo sai de relacionamento abusivo e está muito sozinho. Nós precisamos ter pessoas boas do nosso lado, começar a buscar amigos
que são boas companhias para nós, porque a gente não pode depender só da nossa família de origem, a gente não pode depender só do marido, do namorado, da namorada, para preencher as nossas necessidades emocionais. Quanto mais gente você tem ao seu redor, gente de qualidade, gente que goste de você, que te respeite, você vai ter que ir buscando. Melhor vai ser esse preenchimento, menos você vai precisar de qualquer pessoa validando isso a qualquer preço para você. E você consegue também começar a abrir mão da dependência emocional de família de origem, que é muito comum, né, que a gente vive. Então a gente vive muitas vezes com irmãos tóxicos, pais, pessoas que são ruins, mas a gente está lá, mas pelo menos ali a gente não está sozinho, a gente tem alguém nos dando companhia. Então amigos são muito importantes. Vamos voltar aqui então à pergunta do Carlos Eduardo. É combinado ou é coisa do acaso? Se não é acaso, por que temos que passar? Eu não tenho todas as respostas nesse sentido. Eu estou buscando entender também. Tá? Eu não gosto daquela versão que diz, você passou porque é karma, tem que pagar. Porque pode ver, sempre quem tem que pagar é o bonzinho, né? Quem é mal nunca tem que pagar. Porque o bonzinho já carrega aquela culpa enorme de tudo, é bonzinho, está acostumado a ser bonzinho, tá? Grosso modo eu estou falando. Então não faz sentido. Quer dizer, eu fui muito mal há muito tempo atrás e fiz essas pessoas, agora que são más, serem assim? Não sei. Talvez aqueles a que eu tenha feito mal já evoluíram e vieram outros maus para a minha vida, sabe? Não fecha essa conta para mim ainda. Eu não sei se é por acaso. O que eu sei é porque eu sei que a gente vem de uma família onde já existe todo esse sistema doente, na grande maioria dos casos onde há relacionamento abusivo com narcisistas e psicopatas, existe uma vivência no lar de infância com estes mesmos transtornados dentro da família, isto vai caminhando, então a gente acaba trazendo essas pessoas de novo para nós em função do que a gente viveu. Agora, dessa questão de tem que passar, eu não tenho essas respostas ainda não, Carlos, tá? Mas eu só não simpatizo mais com essa história de que a gente um dia fez e tem que pagar, e é missão. Porque sempre quem se ferra é o bonzinho, pode ver. Porque, aliás, o que vai dizer, o que vai adiantar se chegar para um narcisista e falar assim, você está pagando? Ele não está nem aí. E, veja só, voltando àquela questão que eu trouxe sobre a teoria da Bíblia, né? Que a serpente seria uma criatura alta, que falaria, seria um ser. Eu convivi com uma pessoa narcisista e ela dizia assim, para mim não tem jeito mais. Não adianta eu tentar me redimir, eu tentar me arrepender, porque para mim não tem jeito. Então é alguém que já sabia que estava condenado, né? Vamos dizer espiritualmente. E dentro da Bíblia também é dito que existem aqueles que já são criados para a salvação e outros não, que seriam exatamente esses demônios. Então a gente vai vendo assim, aí você vai falar para alguém que é ruim, que essa pessoa errou, que ela tem que pagar, isso aí ela sabe, a gente não sabe exatamente quem são, é muita informação nova, a gente está tomando a pílula vermelha da Matrix. Talvez eu nem esteja sendo tão clara, porque eu também estou buscando essa questão que o Carlos está me perguntando aqui. Mas vamos continuar. Luciana, no encontro de sangue frio e sangue quente, o sangue frio nunca esquenta, mas com certeza o sangue quente esfria. Esse é o encontro de um empata com um reptiliano. Pois é isso aí. É isso mesmo, Luciana. E eu me lembro que uma vez eu fui pedir uma orientação, né, do relacionamento narcisista aí que eu tive, e foi com um orientador religioso e foi uma pessoa muito sábia, que falou assim para mim, cai fora, se afasta, foge, porque espírito branco, quando convive com o espírito vermelho, o máximo que vai acontecer é o espírito branco ficar cor-de-rosa. É mais ou menos o que a Luciana falou. Quer dizer, a gente se contamina com o mal, o outro não vai ficar melhor à custa do nosso empenho em torná-lo melhor. A Piscudeiro está falando, tem como identificar em exames de ressonância cerebral algo que possa... Sim, não sei se exatamente o termo é esse, a Piscudeiro, se é ressonância cerebral, mas testes de imagem, sim, você pode até pesquisar. São aqueles trabalhos de PET scanner. Você pode sim identificar a presença de psicopatia.
O Pedro, o narcisista pode oscilar entre duas personas, o grandioso e o coitadinho? Pode, claro, e oscila mesmo, Pedro. Mesmo o grandioso, em vários momentos ele se apresenta como coitadinho, né? Então, por exemplo, durante o período de lua de mel, ele sempre vai falar que foi um coitadinho na mão do ex, na mão da ex. Toda ex é louca, todo ex é louco, malvado, cruel, traiu, espancou, roubou. Tudo mentira, foi ele que fez aquilo com o companheiro ou a companheira que tinha. Mas eles o tempo todo manipulam. Eles são atores de Hollywood, eu falo, atores e atrizes. Então, sim, eles oscilam. Agora, você tem esses dois papéis claros do oculto e do grandioso. Este que é o oculto, ele nunca vai apresentar esta fachada poderosa, bem vestido, que gosta de ostentar do grandioso. Ele sempre vai manter o papel de vítima. Agora, o grandioso, sim, em muitos momentos é vítima. Principalmente quando tem gente perto para ele impressionar, para ele, né, ganhar nossa atenção. E aí ele acaba conseguindo se livrar de muitas culpas, porque coitadinho, como sofreu. Acho que quem conviveu com o narcisista aqui, né, já deve ter passado por umas cenas ridículas como essa. Nossa, que tristeza, que horror. E assim, eles usam desse tipo de argumento para conseguir suprimento sempre que eles querem, tá? Mas pode sim, Pedro. Fernando, me parece que a disfunção do sistema límbico afeta tanto o narcisista, o psicopata e também o borderline. O borderline, Fernando, em alguns momentos tem uma prevalência muito intensa da ativação do sistema límbico. E para a gente ter vamos dizer, uma ativação mais intensa do que seria o nosso córtex pré-frontal, a meditação é uma excelente ferramenta. Então, o dependente emocional, o border que não tem limites emocionais, a prática de meditação é excelente, porque ativa, isso são os exames, as imagens que mostraram, ativa exatamente a atuação do córtex pré-frontal, onde está planejamento, capacidade de raciocínio lógico. E outra coisa que é muito bacana, uma outra excelente ferramenta é o jejum. Não o jejum para você ficar passando fome, não, mas é o jejum, por exemplo, de um alimento que você gosta muito. Ah, eu adoro chocolate. Eu vou ficar uma semana sem comer chocolate. Quando você faz isso, o seu sistema límbico, que busca o prazer a todo tempo, a todo custo, ele não encontra resposta. Então, quem vai começar a trabalhar? O seu córtex pré-frontal. Então, o jejum e a meditação são excelentes. Agora, meditação é uma hipnose, né? Você fecha os seus olhos, vai para dentro de si próprio, se desliga parcialmente dos estímulos externos. Então, a própria hipnose também é muito eficaz para colocar essa ativação do córtex pré-frontal a favor do border, a favor do dependente emocional, e o sistema límbico fica um pouco mais sob controle. Agora, o narcisista e o psicopata, sim. Agora, veja que eles, a dificuldade não, é a impossibilidade de acessar, é a comunicação desse sistema límbico com a parte do cérebro reptiliano. Eles não têm. Né? E até eles têm também a parte do córtex pré-frontal. Eles planejam, eles são racionais, né? Eles conseguem ser meticulosos. Então, é essa conexão que fica prejudicada, mas ambos têm também. Né? Tem muita correlação entre todos os transtornos, não só entre esses três. E todo o nosso funcionamento cerebral é um assunto fascinante, riquíssimo. A gente tem que estudar muito e conhecer cada vez mais. Cada um de vocês que quer entender o que viveu, quer entender como são essas pessoas, busquem todos esses dados sobre o funcionamento cerebral. Tem estudos excelentes disponíveis, gratuitos na internet, que a gente pode acessar. A Márcia me falando, eu acreditava que todas as pessoas tinham um lado bom, era muito ingênua, cheguei ao ponto de acreditar nele de olho fechado. Márcia, todos nós fomos criados com essas informações, né, de que o ser humano é bom em princípio, porque é um desafio muito grande você encarar quem são esses narcisistas. A gente nunca tinha ouvido falar nisso. No máximo que ouviu foi que
existiam os psicopatas que eram os matadores em série. Então, nada disso é ensinado para nós. Inclusive, nosso cérebro até não consegue nem concatenar uma coisa com a outra quando começa a chegar as informações, porque isso não é familiar para nós. Então, todos nós temos isso. Não era só você que era ingênua, não. E assim, a gente acredita de olhos fechados porque a gente não imagina que existe gente ruim, manipuladora assim, desse jeito. E quando a gente conta para quem não viu, quem não é sobrevivente, as pessoas ficam olhando para nós e falam, nossa, que coisa pesada, você só fala agora desses assuntos pesados, tem que falar de assunto mais alto astral. Eu falo de assunto mais alto astral, mas é inevitável que eu fale sobre essas pessoas também, não adianta, né? Tirou a venda dos nossos olhos. Lembra que eu falei da pílula vermelha da Matrix? Nós, sobreviventes, tomamos a pílula vermelha. A gente sabe que o mundo não é bem assim não, gente. E não interessa que muita gente saiba, porque quanto mais gente souber, menos vítimas os narcisistas e psicopatas vão ter. E quem é que manda nessa parada toda? São eles, né? Mas nós estamos aqui hoje falando sobre isso. Existem muitos bons canais também fazendo essa divulgação. Essa história está mudando. Cristiane falando, isso de karma também não fecha para mim. Fica muita coisa sem fazer sentido. Eu concordo, Cristiane. Sabe? Acho que a gente tem que começar a olhar esses textos todos com essa nova visão para começar a tirar novas conclusões. Isso é um estudo de longo prazo, né? Que a gente vai tendo que fazer. A Lara falando, acreditar que era karma me fez aguentar abusos desnecessários, porque eu achava que tinha que passar por aquilo. Então demorei para me afastar do lar tóxico. Pois é, Lara, é muito comum esse tipo de relato, né? Que a gente, não, ali é o melhor lugar onde você nasceu, é ali que tem que ficar, porque se não pagar agora, paga na outra, é melhor pagar agora. Só que quando é dito isso, é dito que você tem ali do seu lado um espírito que é ruim, mas que vai em algum momento se regenerar, e não é o caso, se a gente não quer mudar. E o que acontece? Você que é codependente, você vai se afundar. Você vai resgatar sua missão, mas se for nesse raciocínio, quando você morrer, com você desencarnar, você vai chegar destruído. Qual é o ganho? Não sei, sabe? Não fecha a conta mesmo. Vamos lá, Josiane, é possível uma pessoa portadora de TDAH ser também narcisista oculto? Acredito que sim, eu nunca me aprofundei nesses estudos, Josiane, nunca estudei profundamente essa correlação. Vou estudar, tá? Depois eu até te respondo isso aqui pelo direct. Mas acho que uma coisa não exclui a outra, porque o narcisista é um transtorno de personalidade que vai trazer todas essas características que a gente já conhece, né? Que não seriam anuladas pelo TDAH. Mas eu vou estudar mais para te dar uma resposta com certeza, tá bom? A Meire, o narcisista me falava que tinha consciência de tudo que fazia, mas não mudava em nada. Sim, eles sabem. Eles não estão em surto, eles estão com a plena capacidade cognitiva deles funcionando. Eles têm total conhecimento, sabem que estão fazendo mal e não querem mudar. Por que eles não querem mudar? Quem tem que mudar somos nós. Eles têm que nos destruir, porque nós somos fracos, nós temos coisas que eles não têm, então a gente é que está atrapalhando a história, mas eles têm consciência sim. O Pedro falando, o que pode acontecer quando dois codependentes se relacionam? Pois é, quando dois codependentes se relacionam, Pedro, aí fica uma loucura, né? É, por exemplo, um alcoólatra com uma pessoa que vive a vida toda querendo salvar esse alcoólatra a qualquer custo. Se vai se destruindo, abrindo mão da sua própria felicidade, da sua própria individualidade e, ao mesmo tempo, tem essa manipulação, você codependente. Então, esses grupos que surgiram, o Codependentes Anônimos, teve esse objetivo. Aliás, o AA, né, ele surge e trata os dois, trata tanto o alcoólatra quanto o codependente que cuida desse alcoólatra. Que não é porque é alcoólatra que vai ser narcisista ou psicopata, não. Então a gente tem esse quadro de uma simbiose doentia, tá? Um querendo salvar o outro que está doente, não tem muito final feliz. Agora, um codependente se atrair por outro codependente,
vai anular essa questão da dinâmica do passado vivido na família disfuncional. Porque o seu subconsciente vai te levar ao encontro de alguém que vai te dar migalhas de amor, que vai te fazer o abuso emocional. Então, vai dar um desbalanceamento. Num relacionamento, me parece que vai ter esse encaixe tão perfeito. Mas pode acontecer. Camila, como o narcisista lida com a gestação do próprio filho? Seria um fardo? Ele já planeja de antemão como vai usar esse filho? Não sei se é fardo, mas... Não sei, assim, uma mãe narcisista, ela pode achar que aquilo, né, vai deixá-la com o corpo feio, mas ela sabe que ali ela tem um suprimento. Agora, se é um pai, por exemplo, né, tá falando um narcisista, então, desculpa, é um pai mesmo. Por que aquela criança pode ser importante para esse pai? Porque vai gerar para ele uma fachada social confiável. Ele é um pai de família, ele tem filhos, ele não é uma pessoa irresponsável, né? Ele é uma pessoa que está dentro das normas da sociedade e sabe sim que ele vai ter uma fonte de manipulação ali. Mas ele não tem amor, ele não tem conexão emocional. Essa criança vai ser um objeto, vai ser algo para servi-lo, para fazer as vontades dele, tá? Então, essa é a situação que vai cercar. E os filhos, muitas vezes, para narcisistas, têm essa função de apresentarem eles razoáveis para a sociedade. Cristiane, respondendo para Camila, eu fui descartada logo assim que o bebê nasceu. Ele fez a mesma coisa com a anterior a mim e falava mal dela. Eu acreditava. Hoje meu filho tem 9 anos, ele usa o menino até hoje. A Cristiane está falando, né, que foi casada com um narcisista, teve um filho. Mas muitas vezes, Cristiane, eles também não descartam a vítima, o sobrevivente, depois que nasce a criança, porque é uma maneira de manter essa pessoa presa dentro da teia, dentro do relacionamento. Um filho também segura a vítima ali dentro, porque tem que manter a criança, sempre fica aquela culpa, eu vou afastar o pai dessa criança dela, não vai ser bom, né? A gente não tem conhecimento do que é um narcisista, nem de aquela pessoa que está conosco é narcisista. A gente fala, poxa, eu vou afastar o pai do meu filho, é uma pessoa difícil, mas é pior crescer sem o pai. Então, eles usam também muito para manter, tá? Mas também quando precisa descartar. Agora, o mais complicado é quando esta mãe decide se separar do pai narcisista por iniciativa própria. Aí desperta a fúria narcísica neles. Vamos lá. Opa, a GG A10 está me perguntando, todos os narcisistas têm um ser, se tem um ser espiritual obscuro, escuro do seu lado? Eu acredito que tem, porque gato andar com gato, cachorro andar com cachorro. Se é uma pessoa sem empatia, manipuladora, mentirosa, faz o mal conscientemente e não se arrepende por isso, quem é que vai andar junto com ela espiritualmente? Alguém bem pesado, né? Um mundo espiritual bem pesado. A sensação de quando a gente convive com essas pessoas é de peso, é de infelicidade, é de uma atmosfera ruim, negativa, que não vem só deles. Isso é sensação que a gente não pode negar. E quando a gente nega, a gente está negando a nossa intuição, a gente está negando os nossos órgãos de sentido e até os sentidos que são extrafísicos. A sensação é muito ruim. Então, dá essa impressão, essa pessoa que não está sozinha. Tem um troço ruim aqui com ele. E é isso, gato andar com gato, cachorro com cachorro. Né? Quem serão os companheiros invisíveis? Também não é coisa boa. Graças a você, consegui entender minha sogra. Que bom, Arte, Sazá. Agora compreendeu, né? Pedra cinza todo dia, né? Porque não vai entregar alimento, não. Cada vez que você der atenção para ela, você está dando alimento. Então, pedra cinza todo dia com a sogra. Narcisista grandiosa durante anos e agora na velhice virou narcisista oculta. Claro, porque aí quando ela está velhinha, ela vai fazer o papel de coitadinha, mas sempre ela vai ser grandiosa, porque ela tem o grau de confiança falsa, vamos dizer, necessária para se manter nesse papel. É que é mais interessante para ela receber suprimento, se mostrar como coitadinha. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda.
Gorete falando, graças a você eu entendi eu mesma, a minha dependência emocional. Pois é, Gorete, é fundamental. Eu também. Tudo começou para mim quando eu descobri a minha dependência emocional. Fiquei chocada, não queria aceitar, sempre achei que eu fosse poderosa, bacana, dava conta de tudo. Fiquei uma semana, não queria nem falar com ninguém. Até eu conseguir compreender. Aí eu comecei a estudar dependência emocional, cheguei no narcisismo e, como a Gorete falou, eu entendi a mim mesma e a minha vida. Cristiane, sim, foi exatamente assim. Eu ficava pensando que estava destruindo a minha família e fui aguentando, até que ele mesmo descartou. Ele faz tudo que pode para me deixar louco usando o menino. Pois é, porque essa criança vai ser a maneira que esse pai vai ter de saber o que acontece na sua vida, de saber com quem você está e de levar desconforto para dentro da sua vida, porque ele vai começar a dizer coisas que não são boas para o seu filho, né? Que vai fazer com que ele comece talvez a questionar algumas coisas. São muitas as consequências, mas você oferecer para o seu filho, Cristiane, um lar com amor, um lar com tranquilidade, onde ele tenha limites, onde ele se sinta amparando, onde ele tem um exemplo de equilíbrio, é excelente, porque ele passa bastante tempo com você, vai criar dentro dele aquelas memórias, né? Aquelas informações dentro do subconsciente de um lar equilibrado, de um lar onde existe amor. Então, no futuro, quando ele for para um relacionamento afetivo, ele vai ter sim tudo isso de bom semeado que ele teve com você. Mesmo que ele conviva com esse pai, você trazendo tudo isso é excelente. Você está fazendo esse novo futuro feliz para o seu filho. O Carlos Eduardo falando, essa sensação é pesada, é sentida até pelo telefone, não precisa estar do lado. É isso mesmo. A gente conversando já dá aquela coisa, aquele mal-estar. A gente não pode negar esse tipo de sensação, não. E se nós tivéssemos dado ouvidos, atenção para essas sensações, eu garanto que a maioria de nós que é sobrevivente tinha caído fora antes. Isso aqui é ruim. Porque a gente fala, não, isso é impressão, gente, deixa pra lá, não, isso é besteira da minha cabeça, a pessoa é tão legal. Mas o tempo inteiro esse nosso instinto fica falando, olha que é ruim, cai fora. Eu vivi isso. Não, isso aqui não serve, não, imagina, né? Mas aí a nossa codependência entrando no meio, o nosso próprio subconsciente vai querer dar uma aliviada. Mas o nosso instinto, essa nossa percepção nos avisa sim. A Meire falando, Lu, eu estou há meses com contato zero e agora ele liga no meu trabalho para falar para o meu patrão que precisa dos documentos do divórcio. Não sei para que isso, fica alfinetando, tipo, quero me casar novamente. Ele quer te afetar, Meire. Olha que... Então, olha só, como o narcisista é dependente de pessoas, tanto ou mais do que o dependente emocional. Ele precisa ir atrás de suprimento, ele precisa imaginar que ele está fazendo você ficar constrangida no trabalho, que você está com ciúme dele porque ele vai casar de novo. Olha o vazio que essa pessoa tem dentro de si, porque se ele vai casar de novo, legal, o cara está feliz, não é verdade? Encontrou uma pessoa bacana, está apaixonado, está amando, esse momento é maravilhoso, né? Quando você vai casar, está fazendo o planejamento de uma vida nova, não é verdade? Uma casa nova, puxa, que bacana. Não, mas a pessoa não está feliz, porque eles nunca são felizes, porque eles têm um inferno dentro de si. Eu recebi uma pergunta outro dia, não me lembro em qual das páginas que foi, das redes sociais. Eu acho que o narcisista sempre se dá bem, que não tem esse negócio não deles terem vazio dentro de si, porque eu só vejo eles muito bem. Gente, não tem nada dentro deles. Eles se sentem mal o tempo todo. Eles nunca se dão bem. Eles aparentemente têm menos punição, porque são manipuladores, porque enquanto a gente vai com emoção e raciocínio, eles vão só com raciocínio, só com instinto. Então eles não têm medo, não têm culpa, não têm remorso, então eles vão fazendo o negócio acontecer de uma maneira mais eficaz para eles. Mas eles vivem o inferno dentro de si, não tenham ilusões sobre isso. São pessoas altamente perturbadas, infelizes. Por isso é que a gente fala assim, essa sensação ruim, essa negatividade. Gente, quem é feliz não incomoda os outros.
Você é feliz, você está feliz, você quer curtir uma coisa boa, você quer estar do lado do pensamento, você não vai querer ficar perturbando com a vida do próximo. Quem faz isso é quem é infeliz. Se o mundo tivesse muitas pessoas felizes, maravilhoso. Mas as pessoas são ruins. Ele faz isso porque ele, primeiro, né, Meire? Narcisistas, nós que somos sobreviventes, nós tem como propriedades particulares. Eles nos veem como fonte eterna de suprimento. Então, ele te descartou, vocês se separaram, você deu contato zero, não sei se você o descartou, mas enfim, ele sabe. Ele fala assim, eu conheço os botões emocionais da Meire, eu vou lá apertar e ela vai me dar meu alimento. É o vampiro desesperado por sangue. Continue no seu contato zero e olha, um abraço. Não deixe a sua frequência emocional, porque é isso que ele quer também. Você vai estar bem, alegre, feliz, ele começa a te perturbar, você começa a entrar em ódio, começa a entrar em raiva, e é isso que eles querem, tá? Que aí você vai para o mesmo nível ruim que ele, volta a se ligar. A Camila comentando aqui, Jimena, eu tenho sogra, marido e enteada. É, Jimena, a lista de muitos de nós aqui é vasta também, vem de família. E veja só, né, como aquela explicação que eu trouxe lá de trás da nossa vida, na nossa infância, a gente carrega todo esse conteúdo emocional marcado dentro de nós. Por isso que no trabalho terapêutico a gente tem que começar a desfazer essa familiaridade, para que essas pessoas não cheguem mais na nossa vida. Meire, nós já estamos divorciados. Mas isso para ele é mera formalidade, Meire. Não importa, papel, você é propriedade dele, para sempre. Eles nos veem assim, pessoas fracas que existem para fornecer alimento emocional para o vampiro. Cristiane falando, parece que você conhece a minha vida, exatamente o que acontece. Falar mal de mim para o menino, deixa o menino exposto ao perigo, entre muitas coisas tenta me controlar. Pois é porque eles são todos iguais. Eles não têm criatividade, não tem variação, sabe? Parece, né? Eles vão manipulando, vão fazendo esse jogo de manipulação mental dentro de nós, parece que eles são pessoas espetaculares. Não são, não. São todos iguais, são criativos. E uma coisa que eu queria falar com vocês, eu fiz um post outro dia falando, né? O narcisista adora ser odiado. Por quê? Quando nós temos ódio, raiva, mágoa de alguém, esta pessoa tem muita influência sobre nós. Ela manda em nós. Imagina assim, você tem raiva de alguém, esta pessoa não sabe que você tem raiva dela e ela entra num lugar onde você está ali inocentemente. Quando você vê essa pessoa, acabou sua naturalidade, acabou sua espontaneidade, você começa a ficar irritado, ela começa a mandar em você. E o narcisista sabe. Então, quando a gente tem ódio, tem raiva, não consegue se desligar deles, eles falam, ótimo, está aqui na minha frequência. E você só começa a realmente se libertar da possibilidade de conviver com alguém assim quando você desfaz essa frequência emocional. Você não é gato andando com gato, cachorro com cachorro, e quando você consegue tirar essa familiaridade de lá de dentro do seu subconsciente. Senão, e para sempre, narcisistas serão interessantes, tá? Volto a dizer, porque eles falam muito bem, eles manipulam, eles são atores, atrizes, tem aquele faro sobrenatural para saber como abordar as pessoas, então eles sempre vão ser interessantes. Agora, quando a gente não tem toda essa familiaridade lá dentro mais e a nossa frequência está melhor, a gente olha e fala assim, tem algum troço estranho, o cara é bacana, bonitão, legal, mas não gostei. E se afasta, tá? Por isso é que é importante a gente manter isso em mente. A Márcia falando, o narcisista ter superproteção com o filho além do normal, isso é o quê? Aí a gente tem que entender o seguinte, será que ele é narcisista só? Será que ele é um borderline com narcisista? Como é que é esta superproteção? Tá? Superproteção, mas não é uma superproteção que envolve amor. Será que é uma superproteção para deixar essa criança sem autonomia? Para deixar essa criança sempre sob o controle dele? Porque quando você superprotege um filho, você não prepara ele para a vida. Você não prepara essa criança para ser um adulto, para ter responsabilidade, para ter sua família, para ter seus filhos. Não, você vai manipular para ele ficar sempre embaixo da sua asa e você ficar fazendo o que quiser. E essa criança acabar servindo de suprimento narcísico. Talvez seja esse movimento, precisa entender um pouco melhor como é essa superproteção.
Elisete, muito pesado constatar essas pessoas na nossa vida, de certa forma frustrante. Pesado, Elisete, exatamente. Mas a gente precisa ver, porque é uma realidade. Quanto mais você conhecer essas pessoas, quanto mais você conhecer como você funciona emocionalmente, quanto mais você conhecer a ligação entre o seu passado e porque essa pessoa chegou, você começa a ser livre e você começa a crescer. Crescer no sentido de colocar limites emocionais, como a gente falou um pouquinho antes aqui na live, e começar a fazer suas escolhas, se colocar em primeiro lugar e não aceitar mais passar por jogos de manipulação. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, obrigada da sua presença. A Cristiane falou que amou esse meu post. É isso mesmo. Compartilhei com a minha advogada que me defende. Entendeu o que o post explica. É isso mesmo, eles adoram ser odiados. Por quê? Eles sabem que a gente está indo lá para o inferno, que é onde eles querem que a gente fique. E aí, a pergunta que surgiu, né? Será que eles andam com seres que são pesados espiritualmente? Pois é, este povo todo das trevas que anda com eles espera também que a gente vá para a mesma frequência, porque eles também absorvem nossa energia vital. Eles também nos sugam. Então, a gente alimenta uma família de vampiros aí, né? Neste mundo e do outro também. Aí a Elisete falando, exatamente, você sair da sincronicidade de peso espiritual que essas pessoas têm, isso os desabilita. Exatamente. Aí não tem conexão. Pedra cinza, com uma mudança de frequência emocional, você começar a conseguir manter dentro de você alegria, esperança, sabe? Confiança. Agora, não é fácil, porque nós somos condicionados por anos a ficar lá embaixo no inferno com eles. Tá? A gente tem tudo isso guardado dentro de nós, tudo isso nos intoxicou, a gente precisa de um tempo para conseguir se reciclar. A Amanda falando, Lu, eu sempre soube que a minha mãe era esquisita e há anos descobri que ela era narcisista oculta, porém foi só recentemente que desisti da fantasia que tem. Tipo, é muito difícil, Amanda, a gente admitir que a mãe não ama, que a mãe não é uma pessoa tão bacana como a gente achou, né? Porque o mundo todo fala, mãe é santa. Então, se a sua mãe tem problema, não está mostrando na amor que ela tem problemas e você tem que ir lá salvar esta mãe, é uma loucura. Criança não salva a mãe, filho não salva a mãe. Isso, perante a teoria sistêmica, é lixo, puro lixo. Mas o mundo não quer ver, né? Não, porque vai tudo ter que ser mudado. E quem é mesmo que vai querer saber essas coisas? É a gente que, né, que saiu todo despedaçado desse tipo de relacionamento. Mas estou eu aqui falando e muitas outras pessoas. Isso cada vez mais vai ser divulgado. A Aline falando, é possível compreender muita coisa. E a Rô dizendo, o narcisista é muito envolvente. E mesmo nos fazendo sofrer, a gente reluta para não acabar a relação. Que horror. Pois é, porque nós entramos na relação por mentira, tá? Aquele falso momento de lua de mel foi uma grande mentira. Só que, infelizmente, o nosso subconsciente não diferencia a fantasia de realidade. Portanto, fica guardado lá no nosso cérebro aquela sensação altamente prazerosa, né? Daquela lua de mel, daquela coisa. Então, ali o nosso centro de recompensa fica pedindo, eu quero que ele volte, eu quero que ele volte. Por isso é que tem esse engano. E eles sabem de tudo isso instintivamente. Eles não estudam, não. Isso nasce com eles. Doutora Luciana, como você está hoje? Você conseguiu voltar a ser que era? Tiller, é interessante que eu estava pensando nisso hoje. Quantas coisas eu consegui voltar a sentir, né? Eu sempre fui assim, alegre, gosto de dançar, sabe? Já fui foliona do Carnaval da Bahia há muito tempo, eu gosto dessas coisas alegres assim. Isso sumiu de dentro de mim e voltou. Eu estava pensando nisso hoje. Então, com o tempo, primeiro descobri, eu tenho os meus colegas terapeutas que vão me ajudando na minha reconstrução emocional. Eu que fui ensinar para eles o que era narcisismo, eles não conheciam também. Nossa, ficaram, né, fascinados, mudou muita coisa para eles também nos atendimentos. Fiz e faço meu trabalho terapêutico, gente, porque assim, todo terapeuta tem que fazer terapia, tá? Porque terapeuta também tem mazela, tem problema, independente de ter passado por relacionamento abusivo ou não, terapeutas também têm que passar pelo processo. E eu fiz, sim, o meu acompanhamento espiritual e energético. Eu sou membro da Igreja Messiânica, a Igreja Messiânica que tem o Jorei, que é uma oração silenciosa com a impostação de mãos e transmissão de luz.
E eu digo da minha experiência, tá? Não é para ninguém achar que eu estou fazendo pregação aqui não, mas o quanto me ajudou e me ajuda. Em momentos que eu estava muito desesperada, logo no início da separação, o Jorei foi fundamental, né, para essa reconstrução energética e espiritual no meu caminho. Todos os ensinamentos que tem dentro da Igreja Messiânica foram fundamentais para me ajudarem nessa reconstrução. Tá? Então, é exatamente o que a Tiller falou, que eu estava pensando nisso hoje. Eu falei, pô, que legal, eu voltei a sentir tudo isso na minha vida. Porque fica uma coisa muito escura, muito pesada dentro de nós, aí que você começa a ver que a luz começa a estar presente de novo. Você começa a voltar a ser quem você era. Mas, Tiller, nem sempre é possível, em todos os casos, a pessoa voltar a ser quem era. Às vezes a destruição na personalidade é tão grande que a gente precisa ajudar o cliente a construir uma nova identidade, um novo eu, porque foi tão grande a destruição, dependendo do que aconteceu, dependendo de como a pessoa reagiu, que a gente vai ter que construir um novo eu. Mas também está tudo certo, porque é um novo eu saudável, muito bom, entanto que tem uma vida reconstruída, isso é o mais importante. A Meire falando, tão interessante, ele me chamava de velha, antiga, e hoje ele está com uma mulher bem mais velha. Porque assim, o que eles falam é simplesmente para te afetar, Meire. Porque para o narcisista, de verdade, assim, se tem uma mulher bonitona do lado, um homem, né, ou um homem com uma mulher bonitona, é simplesmente para ostentar para a sociedade, porque para eles não é nada. Eles não se ligam a ninguém, nada. É simplesmente para ter alimento, é um vampiro. Então, para eles, é a mesma coisa que a gente fala em relação à bissexualidade. Né? O narcisista, ele se fala, eu estou hétero, eu estou homo. Porque para ele não consegue criar essa conexão. Então, eles usam as palavras que sabem que nos magoam, que eles ficam observando o nosso rosto, ficam observando o nosso jeito, conhecem os nossos pontos fracos. Mas para eles, tanto faz, nós somos objetos, essa é a verdade. A Jaque falando, essa descoberta da mãe é horrível, é muito doloroso. Eu acho que é uma das maiores dores que tem a gente saber que a mãe que não ama, né? Porque é o amor base da vida, fundamental. Amanda falando, Jorei é muito bom, assim como o Reiki, ajuda muito. Exatamente, Amanda, eu recomendo aos clientes, quem tiver disponibilidade, busque sim fazer a sua reconstrução energética. Existem vários caminhos, encontre aquele que é bom para você, mas não deixe de procurar e nem de praticar. E não tenham ilusões em em caminhos religiosos, em filosofias, você vai encontrar narcisistas sim, inclusive no meio terapêutico, tá? Coaches, terapeutas, médicos, psicólogos, psiquiatras, todo este meio está recheado de narcisistas, porque é uma fonte de alimento constante. Então a gente muitas vezes vai buscar uma reconstrução espiritual, uma reconstrução energética, quando vê ali do lado tem um serzinho desse. O que a gente faz? Pedra cinza, contato zero e vida que segue, porque eles estão em todos os lugares, mas não podem alcançar aquele objetivo que eles têm, de nos desconectar de Deus, de nos desconectar da nossa fé. O objetivo dessas pessoas é nos desconectar da nossa fé no Criador, em Deus, o nome que você der, e fazer nós perdermos nossa vontade de viver. Tem quanto tempo sem ele? Tiller, eu não dou ibope para esse povo. Não vou ficar falando não deles, delas. Eu conto os casos assim, tá? Para ilustrar. Mas ficar dando ibope? Dou não. Márcia, tem um pai que é religioso, desconfio que seja narcisista. Nunca ouvi isso ouvir, nunca me deu um abraço, nunca carinho. Minha mãe vive em cima de uma cama inválida. Você tem que assim, aprofundar, Márcio, o conhecimento sobre o transtorno, tá? Para poder identificar de uma maneira mais clara, que às vezes a pessoa pode ser mais fria, mas não é má, não é manipuladora, tem empatia. A gente tem que ver isso, a pessoa tem empatia, não tem empatia, vai lembrando de como são as reações, porque nossos pais foram criados, né, em um mundo que eles também não receberam muito amor. A vida nunca foi fácil, nunca houve. Hoje em dia a gente tem muita mais terapias disponíveis, isso não era disponível no tempo dos nossos pais. Pessoal,
Eu não quero deixar a live muito longa, vai dar 1h30 já. Então, nós vamos encerrar aqui. Quem tiver qualquer outra dúvida, pode postar no direct, eu respondo, sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque eu estou nos atendimentos, mas eu sempre mando as respostas, tá bom? E sábado agora, no dia 19, 21 horas, tem Seres Sem Alma no canal do Flávio Vale novamente. Eu vou postar aqui na página, vai ser bem bacana, conto com a presença de vocês. Muito obrigada pela presença de hoje, até a próxima live. Boa noite.